Yeneli Duarte e Yami, uma história de bullying, amor e tragédia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos por aqui. Hoje trago a vocês uma história que abalou profundamente a República Dominicana e que expõe questões dolorosas sobre amor, rejeição e tragédia. Vamos falar sobre Yeneli Duarte Hilário, uma jovem que, em busca de sua identidade e aceitação, se tornou vítima de um ato brutal e covarde. Yeneli Duarte teve uma vida difícil e um fim trágico, decorrentes da falta de aceitação de sua orientação sexual em um ambiente conservador, um amor oculto sob a fachada de amizade e uma separação não aceita terminaram em um fato que ainda choca a República Dominicana. Convido você a nos acompanhar e conhecer os detalhes deste triste caso, no qual o medo e a repressão desencadearam um crime passional que revelou a dor daqueles que não encontram seu lugar em um mundo que ainda luta para aceitar a diversidade. O caso de Yeneli. Yeneli era uma adolescente que enfrentava os desafios típicos da juventude, somados à luta por sua orientação sexual, em uma sociedade que muitas vezes não aceita a diferença. Após sair do armário, ela enfrentou o bullying na escola e a rejeição de sua própria família, que não a aceitava como ela era. Em meio a essa batalha emocional, Yeneli encontrou o amor em Yami Giraldo Pinhá, mas essa relação, que deveria trazer felicidade, acabou se transformando em um pesadelo. Yeneli Adriana Duarte Hilário nasceu no ano de 2005 em São Francisco de Macorís, um município da província de Duarte, na República Dominicana. Seus pais, Gene Hilário e Wilson Duarte, tiveram Yeneli quando eram muito jovens, mas nunca mantiveram uma relação amorosa. De acordo com algumas entrevistas, Wilson e Gene se conheceram porque moravam no mesmo bairro. Em algum momento, surgiu uma conexão entre eles e mantiveram relações sexuais, resultando na gravidez de Gene. O Wilson contou que na época ele era muito jovem e vivia nas ruas, mas ao saber que teria uma filha, decidiu mudar seu caminho. Apesar de terem uma filha, os pais de Yeneli nunca tiveram um relacionamento formal, nem viveram juntos. Quando Yeneli tinha cerca de 4 anos, Gene encontrou uma oportunidade de trabalhar em Cotuí, um município da província de Sanches, a 1 hora de distância de São Francisco de Macorís. Isso fez com que Wilson assumisse o cuidado de Yeneli. Naquela época, ele morava com sua mãe, que também desempenhou o papel de mãe na criação de Yeneli. Quanto a Gene e Wilson, eles decidiram manter uma relação cordial, o que permitiu que Yeneli visse a mãe de tempos em tempos. Com o passar dos anos, Wilson reorganizou sua vida, encontrando refúgio na religião cristã e decidiu formar uma nova família com sua nova parceira. Assim, ele se mudou da casa de sua mãe. Naquele momento, Yeneli tinha cerca de 10 ou 11 anos e ela optou por não ir morar com o pai, preferindo mudar-se para Cotuí para viver com sua mãe. Em Cotuí, Gene também havia formado uma nova família. Ela tinha 3 filhos homens com seu novo parceiro, que faleceu em 2022. Assim como Wilson, Gene praticava a religião cristã. Toda a família de Yeneli, tanto por parte da mãe quanto por parte do pai, eram cristãos evangélicos protestantes. Isso é relevante, pois desempenha um papel importante na história. Quando se mudou para a casa de sua mãe, Yeneli parecia estar se adaptando bem, mas ao entrar na adolescência, começou a exibir certos comportamentos que não eram aceitáveis para sua família. Um dia, Yeneli pediu o celular de uma prima para acessar o seu Facebook e responder a algumas mensagens, mas esqueceu de sair da conta.
Pouco tempo depois, a prima verificou o Facebook e descobriu mensagens comprometedoras entre Yennelie e outras meninas. Ela então contou a Jenny e mostrou o que havia encontrado, algo que a família não podia aceitar. Quando sua mãe a confrontou, Yennelie admitiu que gostava de meninas, algo que Jenny nunca aceitou. Ela sempre dizia que oraria para que Deus mudasse sua filha, para que ela não fosse mais lésbica. Wilson descobriu sobre a orientação sexual de sua filha quando ela tinha cerca de 16 anos, já que por vários anos Jenny e sua família esconderam isso dele. Em uma entrevista, Wilson disse que conversava muito com Yennelie sobre tudo o que ela estava vivendo, dizendo que o lesbianismo não era o caminho certo para ela. Ele afirmava que os desvios de Yennelie, segundo seus pais, iam contra a religião deles e eles não a aceitavam. É importante destacar que, em diferentes entrevistas, os pais se contradiziam bastante. Diziam que amavam a Yennelie, que a aceitavam porque ela era sua filha e tudo mais. No entanto, sempre deixavam claro que a criticavam por ser lésbica ou faziam questão de deixar claro que isso não estava certo, que não concordavam com o estilo de vida que ela levava em relação à sua orientação sexual. Destaco isso porque é uma das maiores críticas feitas aos pais nas redes sociais. Embora afirmassem que a apoiavam, a verdade é que, antes de sua morte, Yennelie sempre enfrentou certo nível de rejeição por parte deles. Esse ambiente familiar contribuiu para o que estava por vir, que é o que vou contar agora. Quando Yennelie saiu do armário, entre aspas, pessoal, por assim dizer, ela começou a sofrer bullying na escola. Seus colegas zombavam dela e a assediavam por ser lésbica. O bullying escolar e a rejeição da família, por causa de sua orientação sexual, a levaram a uma depressão profunda. Sua depressão foi tão severa que ainda adolescente tentou tirar sua própria vida várias vezes. Em uma dessas tentativas, ela se jogou do quarto andar de um prédio, mas sobreviveu. Por conta dessas tentativas, Yennelie foi internada em um centro psiquiátrico, onde foi submetida à terapia e tratada com medicamentos. Aos poucos, ela começou a superar sua depressão e parecia estar no caminho para viver uma vida plena. No entanto, aos 16 anos, Yennelie conheceu a Amy Giraldo Pinhar, uma jovem 3 anos mais velha que ela. Amy e Yennelie começaram uma amizade que logo se transformou em um relacionamento sentimental, já que Amy também era lésbica. Amy vinha de uma família de alto status econômico. Ambos os pais eram médicos e eles sentiam a necessidade de manter as aparências. Portanto, não permitiriam de forma alguma que Amy fosse abertamente lésbica e Amy sabia disso. Por essa razão, Amy manteve seu relacionamento com Yennelie em total segredo. Para os pais de Amy, Yennelie era apenas uma das melhores amigas da filha. Os pais de Yennelie, por sua vez, afirmaram que não sabiam da existência de Amy, pois Yennelie ocultou o relacionamento deles. Acredita-se que Yennelie fez isso para fingir que havia mudado. E se apresentasse Amy à família, eles perceberiam que ela ainda estava em um relacionamento com uma mulher. Que triste, né, pessoal? Eu fico com ódio, quando eu vejo uma coisa dessa. Porque eu sou mãe de um gay, meu filho é gay, minha borboletinha da mamãe, eu tenho muito orgulho do meu filho. Enquanto Yennelie mantinha seu relacionamento secreto com Amy, seus pais continuavam insistindo que ela deixasse a vida de lesbianismo e encontrasse um marido.
Eles até a pressionavam para que em alguns anos lhes desse netos. Em uma entrevista, Wilson também mencionou que pouco antes dos acontecimentos que resultaram na morte de Yenneline, ela prometeu que deixaria de ser lésbica e se tornaria a mulher que ele sempre quis que ela fosse. Nossa, que triste. Aparentemente, para o final de 2023, Yenneline terminou seu relacionamento com Amy e voltou a morar com sua avó paterna em São Francisco. Isso ocorreu porque Jenny, sua mãe, havia conseguido um emprego em outra cidade e se mudado. Yenneline não quis ficar sozinha em Cotuí e por isso foi para São Francisco de Macorís. No entanto, aproximadamente a cada 15 dias, Jenny e Yenneline se encontravam na casa da família em Cotuí e passavam um tempo juntas. Na época, Yenneline começou um relacionamento à distância com um rapaz que vivia nos Estados Unidos. Eles conversavam o tempo todo durante o dia e tinham plano de se encontrar após a conclusão do ensino médio que estava se aproximando. O jovem costumava enviar flores e presentes e recentemente havia dado a ela um anel de compromisso. Em alguns meios de comunicação, chegou-se a afirmar que ela estava noiva, mas na verdade era um anel de promessa. Yenneline estava vivendo um momento muito bom em sua vida. Já havia se passado cerca de 4 meses desde que se mudou para São Francisco de Macorís. Tinha superado sua depressão e estava apaixonada pelo namorado. Ela parecia feliz e estava desfrutando a vida. Inclusive, foi ao show da Karol G na República Dominicana, não sei quem é Karol G, ia à praia, cuidava das unhas e do cabelo e adorava passar muito tempo com sua cachorrinha Lily. Para a Semana Santa de 2024, Yenneline e sua mãe decidiram se encontrar em Cotuí, uma vez que ela estava de férias da escola e Jenny tinha alguns dias livres do trabalho. Ambas planejavam chegar a Cotuí no dia 28 de março, mas Yenneline decidiu ir um pouco antes para passar um tempo com suas tias e primos, enquanto sua mãe chegava. Ela ficou na casa de sua tia materna. No dia 26 de março, Yenneline disse à tia que sairia com uma amiga, mas não revelou exatamente para onde iria. Por volta das 19 horas, uma caminhonete foi buscá-la. Antes de sair, a jovem mencionou que voltaria logo. Horas depois, o namorado de Yenneline, que morava nos Estados Unidos, entrou em contato com Jenny, perguntando se ela estava com Yenneline, pois não conseguia se comunicar com ela. A última vez que Yenneline havia respondido a uma mensagem foi por volta das 19 horas. Jenny respondeu ao namorado da filha dizendo que Yenneline não estava com a família, mas que ligaria para sua irmã para verificar se ela estava lá. Desde esse momento, Jenny começou a contatar seus familiares, mas ninguém sabia o paradeiro de Yenneline. Todos sabiam apenas que ela tinha saído com uma amiga em uma caminhonete. À medida que as horas passavam, a preocupação de Jenny aumentava. Já fazia cerca de 12 horas que ela não tinha notícias da filha, o que não era comum, pois Yenneline sempre mantinha seu telefone à mão. Na manhã de 27 de março, uma das irmãs de Jenny enviou uma notícia que estava circulando nas redes sociais, informando que por volta das 19 horas, em meio a alguns arbustos em uma propriedade do Distrito Municipal de Quinta Sueno, em Cotuí, foi encontrado o corpo sem vida de uma jovem, com sinais visíveis de apunhalamento. Nos primeiros anúncios da notícia, apenas foram dadas descrições físicas da garota, mas horas depois, fotos do corpo começaram a ser divulgadas. Foi então que a tia de Yenneline soube que era, lamentavelmente, sua sobrinha. Ela reconheceu a jovem por conta de uma tatuagem de serpente no peito, que correspondia ao corpo encontrado nas imagens perturbadoras que começaram a circular.
Haviam várias fotos de partes do corpo de Yennelie, incluindo seu torso, extremidades e seu rosto, além de uma foto completa dela de bruços. Segundo as autoridades, a jovem apresentava pelo menos 15 perfurações de arma branca por todo o corpo. Estava degolada e havia sido coberta com gasolina, o que indicava que havia a intenção de queimar o corpo. O exame forense revelou que Yennelie tinha várias feridas de defesa nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Foi determinado que a arma do crime era uma faca. A família da jovem ficou completamente devastada com a notícia. E a pergunta que mais se fizeram foi: quem teria cometido tal ato? A resposta a essa pergunta chegou rapidamente. No dia seguinte, 28 de março, uma jovem se apresentou na delegacia, confessando ser a responsável pela morte de Yennelie Duarte. Tratava-se de Amy Giraldo Penhar, de 21 anos, a ex-namorada de Yennelie. Amy chegou à delegacia acompanhada de um tio, que a incentivou a se entregar e a falar com as autoridades. Durante sua declaração inicial, Amy afirmou que havia matado Yennelie por motivos passionais e admitiu tê-la buscado naquela noite na caminhonete de seu pai. Ela também declarou que usou um pano bebido em amoníaco para deixar Yennelie inconsciente. A polícia obteve vídeos de câmeras de segurança que mostravam Amy comprando o amoníaco em uma loja. E essa foi uma das principais provas para o caso. Durante o interrogatório, Amy disse que, após pegar Yennelie, se dirigiu ao local onde o corpo foi encontrado. No caminho, ela colocou o pano com amoníaco no rosto de Yennelie para desmaiar a jovem. Assim que Yennelie perdeu a consciência, Amy parou em um local e desferiu a primeira facada. Contudo, Yennelie acordou e tentou se defender. Mesmo assim, Amy a apunhalou 14 vezes a mais, até que a jovem não tivesse mais vida. Depois, derramou gasolina sobre o corpo sem vida da garota, com a intenção de queimá-la, mas por alguma razão, Amy se arrependeu no último minuto e decidiu não fazê-lo.